Eu sou Márcia Funkdieter, sou professora, escritora, contadora de histórias e ajudo pais a criarem o hábito de leitura em seus filhos. E nessa live eu vou falar sobre um objeto muito importante na criação do hábito de leitura. Sinceramente, se nós não temos acesso a esse objeto, fica mais difícil nós estimularmos os nossos filhos à leitura. E que objeto é esse? O livro. Então, qual é o melhor livro para oferecer ao seu filho, mãe? Qual é o melhor livro para oferecer ao seu filho, pai? E eu vou falar sobre isso. Eu não sei qual a idade do seu filho nesse momento. Talvez seu filho tenha 5 anos, talvez tenha 9, talvez tenha 12, talvez seja um bebezinho recém-nascido, talvez tenha alguns meses, talvez seja adolescente, não sei. Pode ser que tenha mais ou menos das idades que eu citei aqui. Mas indiferente da idade do seu filho, indiferente da idade, o melhor livro que você tem para oferecer ao seu filho é aquele livro libertador. Indiferente da idade do seu filho, não importa a idade que seu filho tenha nesse momento, o melhor livro que você tem para oferecer a ele é o livro libertador, com histórias que libertam, chamadas de libertinas. E quem é que chama esses livros, essas histórias de libertinas? As autoras desse livro aqui, A Diferença na Literatura Infantil, Narrativas e Leituras. Esse é um livro assim formidável, que eu já deixo aqui como indicação de leitura para todos os pais que querem se aprofundar um pouco mais sobre o tipo de livro, né? Qual livro escolher para o seu filho. E essas 8 autoras aqui, elas trazem o livro libertino, com histórias libertinas. E eu comecei a usar esse termo também, porque eu venho ao encontro do que eu faço, do que eu compartilho com os pais. Mas o que é um livro libertador? O que é um livro com histórias libertinas? Bom, eu vou começar também mostrando aqui, para que você tenha uma ideia um pouco mais clara sobre o que é um livro libertador, sobre o que são histórias libertinas. Eu vou mostrar esse livro aqui que você também deve conhecer, O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe foi escrito por um escritor, ilustrador e piloto francês. Vou tentar dizer o nome dele aqui. Antoine de Saint-Exupéry. Acho que é isso, Exupéry. Alguma coisa nesse sentido. Enfim, essa é uma história que eu estou lendo agora, nesse momento, para crianças de 7, 8 anos de idade. Estou fazendo a leitura oral dessa história. E aí, começa a história, o narrador é uma criança de 6 anos, que conhece um pouco mais sobre a selva. E ela lê, né, ela descobre que as jiboias, quando encontram a sua presa, engolem a sua presa e elas ficam inteirinhas dentro delas. E elas levam 6 meses para fazer a digestão. Então elas acabam dormindo, hibernando, para que isso vá se desmanchando, né, dentro delas. E esse personagem achou isso incrível e fez um desenho dessa jiboia engolindo uma presa, né? E quando ela mostrou esse desenho para os adultos, ela mostrou o desenho e disse assim: você acha o meu desenho assustador? Olha só. Ela mostrou para os adultos o desenho que ela fez e perguntou se eles achavam o desenho assustador. E aí os adultos disseram: claro que não, né? Desde quando um chapéu é assustador? Ai! Aquela criança, personagem da história, ficou tão decepcionada porque não era um chapéu. Não era um chapéu. Na verdade, ela desenhou o quê?
a jiboia engolindo um elefante. Olha só. Ela desenhou a jiboia por fora. O elefante está ali dentro. Estão vendo aqui? O elefante ali dentro. Só que o menino não mostrou o elefante logo. Por quê? Porque ele desenhou por fora. E por que eu estou trazendo essas duas imagens aqui da história do Pequeno Príncipe? Justamente porque é mais ou menos isso que são as histórias libertadoras. As histórias libertadoras, essas que são as melhores para nós entregarmos aos nossos filhos, são histórias assim. Histórias que não entregam tudo. Histórias que têm outras histórias por trás. São histórias que nós precisamos ler, precisamos nos envolver para conseguirmos compreender. Então, assim como o desenho do Pequeno Príncipe, são as histórias libertadoras. Quando nós nos envolvemos, quando nós entramos nas histórias, é que elas vão se revelando. E a gente vai descobrindo. Eu tinha que trazer para vocês essa passagem da história do Pequeno Príncipe, porque é justamente isso, gente. As histórias libertinas, as histórias que libertam, são aquelas que nos permitem interpretar de várias formas. Por exemplo, eu leio uma história, a minha filha lê essa mesma história, o meu marido lê essa mesma história, minha irmã lê essa mesma história, cada um lê essa mesma história, mas cada um interpretou, sentiu, teve impressões diferentes. Cada um. E isso é ruim? Claro que não. Isso é ótimo, porque é justamente isso que uma história libertadora faz. Ela possibilita múltiplas interpretações. E essas múltiplas interpretações é que deixam a história tão rica. Imaginem vocês conversando com os seus filhos depois de lerem uma história, todo mundo leu a mesma história, e cada um traz algo a mais que o outro talvez não percebeu. A riqueza nessa construção. De repente, a mãe diz algo que o filho, nossa, eu nem imaginei isso. E o pai traz alguma coisa, o filho traz outra coisa. Essas são histórias libertadoras. Histórias libertadoras dialogam com o leitor. O leitor lê e para, reflete. Ele começa a relacionar com as coisas que ele vê, com as coisas que ele faz, com as coisas que ele ouve. Histórias libertadoras fazem isso. Te dão essa abertura de relacionar, de refletir, de pensar sobre. Histórias libertadoras são aquelas histórias que nos dão asas, que nos fazem ir além. É aquela história que nós começamos a ler e de repente parece que nós, meu Deus, onde eu estou? Que horas são? Será que eu não me atrasei para alguma coisa? É aquela história em que nós nos perdemos. E quando nós nos encontramos, nós nos assustamos porque já passou um tempo, porque nós estávamos completamente envolvidos. As autoras desse livro que eu mostrei há pouco trazem as histórias libertinas da seguinte forma. Para elas, a leitura libertina é aquela que escapa do controle e se vai, aguçando os sentidos, os suspiros, os desejos. É aquela história que nos faz carinho. É aquela história que faz brotar em nós vontades, que nos causa agitação, que nos faz suar, que de repente as lágrimas escorrem, o riso aparece, que nos arranca arrepios, que nós sentimos o cheiro. São essas histórias que fazem com que imagens poderosas
apareçam em nossa mente. Essas são histórias libertadoras. E para exemplificar um pouco mais, para que você entenda isso um pouco mais, eu vou dar exemplos aqui de algumas histórias. Por exemplo, vamos pensar numa história escrita em que o personagem é um cadeirante. Vamos pensar numa história escrita em que o personagem é uma criança desobediente. Vamos pensar numa história em que o personagem é uma criança, uma pessoa com síndrome de Down. Vamos pensar numa história em que tem uma criança tímida. As histórias libertadoras, quando você lê uma história que tem esse personagem, ela não marca a necessidade especial desse personagem, a deficiência desse personagem, a característica desse personagem. Histórias libertadoras não criam estereótipos. As histórias libertadoras trazem o personagem por inteiro. O personagem cadeirante não é uma cadeira de rodas. O personagem da criança desobediente não é uma criança má. O personagem que tem a síndrome de Down não é aquela criança que sempre é carinhosa o tempo todo. Uma história libertadora não cria estereótipos. Ela traz o personagem por inteiro, com os seus medos, com os seus desejos, com as suas dores, com as suas angústias, com as suas alegrias. Isso é uma história libertadora. Quando uma criança ou qualquer outro ser humano de qualquer idade lê uma história assim, ela vive com esse personagem. Ela passa a viver com esse personagem e descobre o que é ser um pouco como ele. Ela, ao longo da história, vai entendendo que, sim, tem dificuldades uma pessoa cadeirante, mas ela pode fazer um monte de coisas, independente dessa cadeira ou não. O leitor vai descobrindo que essa criança desobediente talvez tenha vivências que o fazem ser assim. E nós vamos descobrindo isso ao longo da história. Histórias libertadoras não criam estereótipos. Histórias libertadoras não apontam com o dedo e dizem assim: você é desobediente, pare de desobedecer, seja uma criança boa, seja uma criança legal. Uma história libertadora não aponta o dedo e diz: o cadeirante, ele não joga futebol, mas escreve muito bem. O cadeirante, ele não anda, mas toca muito bem. A criança que tem síndrome de Down, ela é muito carinhosa o tempo todo. E por que eu estou frisando isso? Porque são estereótipos. Não, a criança com síndrome de Down não é o tempo todo carinhosa, porque ela é um ser humano. E eu tenho amigos que têm filhos com Down. E é justamente isso que eles trazem. Parem de dizer que eles são carinhosos o tempo todo. Eles são sim, mas eles são seres humanos. Às vezes eles estouram. Eles choram, eles gritam, eles têm raiva como eu, como você, como qualquer um. E o cadeirante, ele pode jogar futebol sim, e quantos jogam? Então as histórias libertadoras, elas não fazem compensações. Ele tem isso, mas ele faz isso. Ele não consegue fazer isso, mas ele consegue fazer aquilo. Não. As histórias libertadoras, pai, as histórias libertadoras, mãe, elas simplesmente trazem uma história e nós vamos nos envolvendo nessa história e vamos descobrindo esse personagem como ele é, com falhas, com qualidades, com talentos. Essas são as histórias libertadoras. Quando nós paramos de ler um livro, por exemplo, quando uma criança ouviu uma história que traz ali um assunto de uma criança desobediente, por exemplo, ela não vai sentir no final dessa história que essa história é para que ela aprenda uma lição. Porque as histórias libertadoras não querem dar lição de moral. As histórias libertadoras funcionam assim. A criança termina de ouvir ou de ler aquela história e pensa: será que eu ajo assim também?
às vezes eu sou um pouco assim que nem esse personagem. Será que eu não teria que mudar? Será que eu também às vezes não deixo alguém triste? Histórias libertadoras nos fazem pensar sobre nós, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. As histórias libertadoras nos fazem olhar para nós mesmos e parar de sentir pena da gente. Ou parar de achar que a gente é o centro das atenções o tempo todo. Histórias libertadoras libertam, nos dão asas, nos fazem voar, nos fazem pensar, nos fazem refletir. Assim como o desenho do Pequeno Príncipe. Não é um chapéu, é uma jiboia engolindo um elefante. Essas são histórias libertadoras, que trazem uma história por trás, sim. Sabe aquela história que você leu e quando você termina, parece que você diz assim, nossa, tem mais alguma coisa nessa história. Parece que tem uma outra história por detrás, e tem. Ela traz aquela história escrita e por detrás dela, nas entrelinhas, tem mais para ser dito. Só que esse mais para ser dito somos nós, leitores, que vamos descobrindo. Isso vai se revelando aos poucos para o leitor. E aí, lá pelas tantas, nossa, quantas histórias dentro de uma só. Semana passada eu coloquei uma frase nas redes sociais dizendo assim: dê livros de presente nessa Páscoa. Uma única história tem 1000 sabores. Porque é assim, gente. Uma única história tem 1000 sabores. Ela tem um sabor para mim e pode ter outro sabor para mim e outro sabor para mim. Eu leio ela uma vez, ela tem um sabor, eu leio ela depois, ela tem outro sabor. E esses sabores vão se misturando. E quando eu converso sobre essa história com outra pessoa, já vem outro sabor que se mistura. Isso são histórias libertadoras. Histórias libertadoras nos fazem ir além. É como eu disse no início. É quando a gente termina e diz, meu Deus, para onde eu fui? Será que eu me atrasei? Porque essas histórias nos envolvem. Essas histórias, mesmo depois que nós terminamos a leitura, elas ficam em nós. Nós pensamos nela volta e meia. Eu já contei muitas histórias, anos atrás, e que alunos meus, minha filha, por exemplo, também, qualquer coisa que acontece e que tem a ver com essa história, eles relacionam. Parece com aquela história. Igual aquele personagem. Por quê? Porque essas histórias nos marcaram. Essas histórias entraram em nós e não saem mais. Porque elas nos libertaram. Para pensar mais, pensar além. Então, quando eu falo aqui, qual é o melhor livro para entregar ao seu filho? São livros assim, mãe, são livros assim, pai, com histórias que fazem com que ele vá além do óbvio. Além do óbvio. E como nós descobrimos histórias assim? Como nós vamos encontrar histórias assim? Lendo. Lendo muito. E nós vamos conseguir separar o joio do trigo. Eu vou ler uma história, outra história, que eu acho interessante para entregar ao meu filho, tanto faz a idade dele. E ali eu vou descobrindo. Essa história aqui é uma história que liberta, é uma história que engessa? O que é uma história que engessa? É uma história que faz exatamente o contrário. Não é uma história que liberta, é uma história que aprisiona, que nos prende numa caixa e que faz não nos permite pensar além daquilo que está ali. As histórias que aprisionam, que nos engessam, são aquelas histórias que têm sim uma lição de moral no final. Você chega no final e ela diz, é isso, ponto. Você não consegue pensar mais do que isso. Ela não te dá liberdade para tirar a sua própria lição. Ela tem um ensinamento. Ela quer que você termine a leitura e continue reproduzindo o que ela trouxe. Isso é uma história que engessa, uma história que aprisiona. Essas histórias
Às vezes a gente lê e diz que bonitinho, né? Mas tem algo nela que parece que não desce direito. Porque ali tem estereótipos. Ali tem aquele cadeirante que a gente só enxerga a sua necessidade especial, que a gente só enxerga a sua deficiência. Ali tem aquela criança desobediente que a gente só enxerga a desobediência. E você fica frisando isso o tempo todo. Você é mau, você é desobediente. Ali tem aquela história que cria um estereótipo para criança com Down. Né? Como eu disse lá no início, ela é sempre carinhosa, ela é sempre alegre, ela é sempre feliz. Não, ela não é. Ela é um ser humano como qualquer um. Ela não é sempre alegre, ela não é sempre feliz. E histórias que engessam, que aprisionam, que não libertam, são histórias que quando você chega no final tem essa impressão de que todo mundo vive no mundo mágico do Bob, né? Para quem tem filho pequeno, esse é um desenho que eu assistia com a minha filha. O mundo mágico de Bob. É tudo perfeito lá. Bob vai criando, né, na sua imaginação um mundo perfeito. E esses livros parece que nos entregam isso. Um mundo perfeito que não existe. O mundo perfeito é aquele que nós criamos. Que nós conseguimos nos colocar e viver em harmonia com amor dentro dele. Esse é o máximo de perfeição que nós conseguimos. Quando a gente vive feliz, bem, aceitando o outro, nos aceitando. Né? Então, essa é a diferença de um livro que liberta e de um livro que aprisiona. Então, quando você começar a ler, você vai conseguir identificar esses livros. Você vai conseguir separar o joio do trigo. Os livros que engessam, eles enfeitam preconceitos. Eles enfeitam estereótipos. Eles estão colocando isso na nossa mente de um jeito bonito, sereno. E nós começamos a pensar. O cadeirante tem sempre dificuldades. O cadeirante sofre o tempo todo. O cadeirante não é um ser humano igual a mim. Quem tem Down é sempre feliz, é sempre carinhoso. A criança desobediente é sempre maldosa. E ela precisa aprender com aqueles que não são. Eu estou dando aqui exemplos, tá? Eu estou trazendo esses exemplos porque eu iniciei a live com esses exemplos. As histórias que engessam nos fazem pensar assim, infelizmente. Porque elas não abrem a nossa mente para pensar além. E as histórias libertadoras, elas nos fazem pensar além. Então são essas as histórias que você, mãe, que você, pai, precisa procurar para entregar para seu filho. E não importa a idade. Agora eu não estou aqui mostrando a você o melhor livro para o bebê, o melhor livro para o adolescente. Eu estou mostrando aqui para você o melhor livro para toda e qualquer idade. E são aqueles livros libertadores. São os livros libertadores. Tem quem ache que é um bebê, então tanto faz, pode ser um livro qualquer, eu não preciso me preocupar com isso. Não! Você precisa se preocupar com isso sim, o quanto mais cedo melhor. Porque as crianças, elas vão descobrindo, elas vão construindo. Através das imagens, através das histórias que elas ouvem. Sim, elas já estão construindo, sim, elas já precisam dessas histórias libertadoras, porque aos pouquinhos nós vamos colocando na cabecinha delas, vamos ajudando-as a construir as suas ideias, as suas impressões. E como é que nós vamos ajudá-las a construir isso com histórias que não respeitam o personagem como ele é por inteiro? Certa vez eu vi um livro para criança, para bebê, aqueles de plástico que a gente usa para brincar na água, né, na banheira. E olha só, lá dentro, quando eu abri a história, tinha a tabuada. Pasmem, a tabuada. Tinha números bem grandes assim, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Gente, o que isso vai contribuir nesse momento na vida desse bebê? Não.
Não venham me dizer que ele já vai começar a entender a tabuada porque está olhando isso ali. Não mesmo. Ele precisa encontrar coisas que são familiares para ele. Crianças, papai, mamãe, vovó, vovô, família, amigos, brinquedos, pracinhas, bichinhos. Isso é familiar para eles. É isso que eles precisam encontrar nesses livros. Então não importa se é um bebezinho. Essas histórias libertadoras já precisam ser entregues, lidas, contadas para eles. Porque é assim, aos pouquinhos, que nós vamos ajudando os nossos filhos a serem mais conscientes, mais abertos, mais humanos, mais sensíveis. Nossa, às vezes eu penso como os pais perdem a oportunidade de ajudar os seus filhos nessa construção de ser humano assim, com histórias, lendo histórias, contando histórias que libertam, histórias que respeitam o outro, histórias que trazem mensagens de amor, mensagens positivas, sim. Essas são as histórias que precisamos trazer, esses são os bons livros. Eu vou trazer aqui duas histórias para deixar ainda mais exemplificado para vocês, para que vocês tenham um entendimento ainda maior sobre o que são histórias libertadoras. Duas histórias que eu amo, conto muito por aí. Eu não vou contar essas histórias para vocês aqui, eu vou rapidinho falar um pouco sobre ela para que vocês entendam o que é uma história libertadora. Essa história aqui, O Gato que Pulava em Sapato, quem escreveu essa história foi a Fernanda Lopes de Almeida. Essa aqui é uma publicação da editora Ática, tá? E essa história aqui, que eu sou apaixonada. Maria Vai com as Outras, da Silvia Orthoff. Essa aqui é uma publicação também da editora Ática. Tem outras histórias, tá? Tem muitas histórias, eu acho que com o passar do tempo eu vou compartilhando com vocês, até vou colocando no Instagram alguns exemplos de histórias, né? Mas, por exemplo, essa história aqui, Maria Vai com as Outras. É uma ovelha, uma ovelhinha, que tem a mania de fazer o que as outras fazem. Se as outras vão para cima, ela também vai. Se as outras descem, ela também desce. Ela está sempre fazendo a mesma coisa que elas. E aí o seu filho também tem uma atitude assim. Tá? Ele também está sempre fazendo as mesmas coisas. A professora já veio conversar com vocês e disse, olha, o seu filho aqui na escola está sempre imitando os outros. E ele está sempre imitando lá o fulaninho que faz tal coisa. E a gente já conversou com ele e ele não muda as atitudes. E aí você pensa, como é que eu posso ajudar o meu filho? Porque às vezes a gente vai lá e conversa com os nossos filhos e diz assim, não fica imitando o colega. Ui, caiu meu brinco aqui. Não fica imitando o seu colega. Faz aquilo que você acha melhor, que você acha que é o certo. Mas, mesmo assim, o seu filho continua. Aí você fala de novo e não adianta. Se você escolhesse uma história, uma boa história para contar que tem esse assunto, você pode ter certeza que o resultado é muito mais rápido do que quando a gente fica ali falando e repetindo a mesma coisa. Porque as histórias envolvem o seu filho. É algo lúdico que acontece. É uma situação que está acontecendo e que ele se coloca nessa situação e sai dali diferente, sim. Depois de uma leitura, nós sempre estamos diferentes. Tá, seu filho tem essa atitude lá. Não adianta também você procurar por uma história que está fazendo a mesma coisa que você, que quando você lê, você vai entender assim, para de imitar os outros, para de fazer a mesma coisa, isso não é legal. Não, você vai procurar por uma história libertadora. Você vai procurar, por exemplo, por uma história assim, Maria Vai com as Outras. Essa ovelha vai fazendo certas coisas com as outras, né? E quando chega num determinado momento em que elas fazem algo que não tem mais volta, gente, essa ovelha para e pensa, será que eu vou fazer isso? Eu não, eu que não sou boba, eu que não vou fazer isso aqui. Ela deu a meia volta, uma reboladinha, e ao invés de fazer o que as outras fizeram, ela entrou num restaurante e comeu uma boa feijoada. Essa história é fabulosa. Quando a criança ouve, quando a criança ler essa história e passa por isso também, está imitando alguém, está fazendo o que as outras crianças fazem,
ela passa a pensar sozinha. Isso mexe com ela. Não é alguém apontando. É uma história que faz com que ela reflita sobre as suas próprias atitudes. E isso é intenso, quando a criança mesmo enxerga, quando a criança mesmo consegue refletir sobre aquilo, isso passa a mudar dentro dela. Ela começa a mudar as suas atitudes, ela passa a fazer diferente. Não adianta trazer histórias com lição de moral e que diz, faça isso e ponto final, reproduza. Precisam ser histórias que nos fazem pensar. E nós precisamos fazer os nossos filhos pensar. Nós precisamos fazer os nossos filhos refletir. Porque daqui a pouco eles vão sair para o mundo, vão estar sozinhos. Nós não vamos estar o tempo todo do lado dele dizendo faça isso que é melhor, faça aquilo que é melhor. Eles vão ter de decidir sozinhos. E se eles tiveram histórias que nutriram o coração, que nutriram a mente, que nutriram a imaginação, eles vão conseguir refletir, pensar, relacionar e chegar numa decisão, numa escolha mais consciente. Porque essas histórias foram mexendo com ele ao longo da vida, foram transformando as suas ideias, foram transformando as suas atitudes, foram transformando o seu jeito de ser. Ele se torna mais forte, consciente, ele tem mais clareza sobre as coisas. E essa história aqui, o gato que pulava em sapato, né? Traz a história de um gatinho que queria muito andar pelo telhado. Mas a mamãe dele, a dona dele, não deixava de jeito nenhum, porque ela morria de medo que ele caísse lá de cima. E foi o que aconteceu, né? Ele acabou caindo lá de cima mesmo, machucou a perninha. E foi aí que ele se tocou de que isso só acontece porque ele não explorava, porque ele não ia lá para cima com mais frequência, porque ele é um gato. E gato não tem que ficar trancado, gato não tem que ficar fazendo coisa que um cachorro faz, que um passarinho faz. Ele tem que fazer coisa de gato. Então ele passou a subir mais no telhado. E esse gato se transformou. Ele descobriu coisas fabulosas, ele descobriu que existem tantos telhados nessa vida. Sabe aquela história que liberta demais? Que a criança, quando termina de ler, pensa, eu quero ser como esse gato. Eu quero descobrir outros telhados, eu quero ir para outros lugares, eu quero viver. Essa história mexeu comigo, adulta. Olha só. Mexeu comigo, adulta. Quando eu li essa história pela primeira vez, eu disse, eu quero ser assim. Eu não quero ficar trancada. Eu não quero me esconder. Eu quero descobrir telhados. Eu quero mais. Eu quero ajudar. Eu quero que a minha voz seja ouvida. Eu quero compartilhar isso tudo que eu estou aprendendo, isso tudo que eu construí ao longo dessa vida. E foi assim que eu comecei. Com histórias. Histórias, gente, que nos transformam. Eu fico muito emocionada porque é assim. As histórias nos transformam. Histórias libertadoras fazem com que nós mudemos por dentro e por fora. E quando eu digo isso para você, mãe, quando eu digo isso para você, pai, é porque isso vai acontecer com o seu filho. Então não perca essa oportunidade de trazer essas histórias hoje. Histórias que fazem seu filho amar a si mesmo e o outro. Que fazem ele respeitar a si mesmo e o outro. Esses são os melhores livros para o seu filho. Nessa live de hoje, era isso que eu queria deixar para você, mãe. Era isso que eu queria deixar para você, pai. Não adianta eu dizer para você, entrega esse livro de animais para o seu filho bebê. Entrega esse livro aqui de aventuras para o seu filho pré-adolescente. Não adianta eu te dar essas informações antes de você se dar conta do que as histórias precisam trazer. Essas histórias que libertam, que vão além, que nos fazem ir além, que mudam a gente por dentro, que nos transformam. Esses são os melhores livros, mãe, esses são os melhores livros, pai.
com certeza você vai acertar. E aí você começa a separar, lembra que eu disse, o joio do trigo? Separa as histórias que libertam das histórias que aprisionam. E aí você vai ter um tanto de histórias que libertam. E dessas tantas histórias que libertam, qual é a que eu vou contar então? Márcia, e agora? Tem aqui 20 histórias que eu julguei maravilhosas e que libertam. Então qual é que eu vou contar? E aí, eu vou te dar mais uma dica. Sabe aquela história que fez isso com você? Essa história que te emocionou? Essa história que te tocou? Essa história que mexeu com você? Essa história em que você criou afeto? Essa é a história que você vai começar. É essa história que você vai buscar para ler para o seu filho, para contar para o seu filho, para deixar que ele leia. Essa é a história. E depois você vai buscando por outras, que você também se apaixonou, que você também se emocionou, que também tocou. Se a história tocou você, mãe, se a história emocionou você, pai, se você criou um laço de afeto com essa história, certamente essa é uma boa história. Essa é uma boa história. Então, dessas tantas que você separou do trigo, escolha essa. Escolha essa que com certeza vai ser a melhor história. Olha só, eu acabei me emocionando aqui falando com você sobre isso, porque realmente me emociona muito, gente. Porque as histórias, elas têm um poder incrível. Eu me transformei, eu transformei a minha vida. A minha família foi transformada com as histórias que nós fomos lendo ao longo da vida. Eu era uma menina na infância, eu era uma menina na adolescência e a leitura me transformou. E eu sou o que sou hoje por conta disso. E eu descubro a minha filha se transformando num ser humano maravilhoso por conta disso. Porque quando a gente oferece histórias assim para os nossos filhos, nós estamos dizendo, sem precisar dizer, eu te amo, eu confio em ti, tu é tudo para mim. Tu é o que tem de mais precioso nessa minha vida. Quando eu entrego livros assim, que emocionam. Então nós estamos ajudando tanto e às vezes a gente não se dá conta. Mas é preciso parar e separar o joio do trigo, porque assim como nós estamos preenchendo a vida dos nossos filhos com boas histórias, histórias de amor, de respeito, que libertam, nós podemos estar fazendo o contrário, nós podemos estar embutindo na cabecinha deles o preconceito, os estereótipos com histórias que engessam, histórias que aprisionam. Então, se você tem essa dúvida, mãe, se você tem essa dúvida, pai, de qual o melhor livro, comece por isso. Isso aqui é a primeira lição em como criar um filho leitor. Como criar o hábito de leitura em nossos filhos. Isso é maravilhoso. Porque assim ele mesmo vai começando a descobrir essas histórias. Depois, quando for procurar sozinho pelas suas histórias, pelo aquilo que ele gosta de ler, ele vai ir por esse caminho. Não é só o texto, são as ilustrações também. As ilustrações também estão nessa história libertadora. As ilustrações que trazem tudo mastigadinho, né? Aquelas ilustrações que você não consegue imaginar mais nada, porque está tudo ali, elas também engessam, né? Elas também engessam. Ou aquelas ilustrações que são sempre iguais, aqueles estereótipos, né? O cachorro é sempre assim, a pessoa é sempre assim, dessa cultura. Essas ilustrações também engessam. As ilustrações também libertam. São aquelas ilustrações que extrapolam um pouco, né? São aquelas ilustrações que saem da mesmice, que te dá liberdade para ir além, que te surpreende, porque traz uma imagem diferente do que você tem imaginado, mas ela te dá abertura para ir além. Então as ilustrações, elas também estão embutidas num livro libertador. Então você pode observar essas ilustrações. Como são as ilustrações desse livro? Estão mastigadinhas, estão trazendo tudo.
São sempre a mesma coisa, você olha e parece que os estereótipos estão ali. A menina está sempre de rosa, o menino está sempre de azul. Poxa, vamos quebrar isso uma vez, né? Vamos quebrar isso uma vez. As famílias são sempre da mesma forma, sempre pai, sempre mãe. Existem famílias diferentes. Pai, pai, mãe, só pai. Então vamos procurar por essas histórias que trazem a vida, porque as histórias trazem vida, e as histórias libertadoras mais ainda. Elas estão cheias de vida, e elas se encontram com a nossa vida, e aí é um mexe que só traz transformação. Então, para encerrar a live de hoje, eu quero encerrar contando uma história que tem a ver com isso que eu falei aqui. E a história é mais ou menos assim, é um conto popular. Então ele é nosso, né? O conto popular é nosso, é de todo mundo. Certa vez, numa pequena cidade, apareceu uma senhora. Uma senhora bem idosa, bem velhinha. Nossa, acho que nunca viram uma senhora tão velhinha. E ela estava toda assim, ó, esfarrapada, com roupas todas rasgadas. Parecia que tinha vindo de uma guerra. E ela chegou naquela cidade, estava muito cansada, estava com muita sede. E ela resolveu pedir ajuda numas casas de lá. Bateu na primeira porta. E aí o dono da casa abriu. Ela pediu um copo de água, pediu um lugar para sentar, para descansar. E nem deram bola para ela. Fecharam a porta imediatamente. E ela foi até a segunda casa, bateu na porta. Pediu também um copo de água. Olharam para ela só pela frestinha assim, nem abriram muito a porta e já fecharam. Foi na terceira casa, bateu na porta, pediu a mesma coisa. Nem abriram a porta, abriram a janela e assim que viram a senhora, fecharam. E assim ela foi passando de casa em casa, e foi se repetindo a mesma coisa. E aí, cansada, ela foi sentar-se lá na praça, num banco ao lado de uma fonte, em que ela bebeu um pouco de água ali mesmo e sentou-se no banco. E foi ali, sentada no banco, que ela percebeu que lá longe, de onde ela tinha vindo, estava vindo um rapaz, com uma capa toda colorida. E esse rapaz, assim como ela, chegou na primeira casa e pediu para entrar. E olha só, eles abriram a porta, olharam para o rapaz e deixaram que ele entrasse. Lá de dentro ela escutava risadas, gritos. Logo depois, ele saiu. E ele foi até a segunda casa. E lá aconteceu a mesma coisa, deixaram-no entrar. E assim foi indo, casa após casa. E aquela senhora ficou muito curiosa. Quem será que era ele? E no momento que ele, então, depois de ter entrado em todas as casas e a mesma coisa ter acontecido, aqueles sorrisos, aquela alegria toda dentro de casa, quando ele começou a se dirigir para sair da cidade, a senhora chamou o rapaz. Ei, vem cá. Quero falar um pouco com você. Quem é você? Que todo mundo abre a porta da sua casa para você entrar. E ele respondeu, eu sou o conto. As pessoas adoram histórias. Então elas me deixam entrar. E quem é a senhora? Eu, disse ela. Eu sou a verdade. E as pessoas não gostam muito de mim. São poucas as que me deixam entrar. Raramente eu consigo entrar. E aí o rapaz, ouvindo aquilo, teve uma ideia e disse para ela, e se você vier comigo? Ele abriu os braços e aquela capa toda colorida se abriu e disse, vem, verdade, vem aqui para debaixo da minha capa e nós vamos entrar juntos nas casas, você vem escondidinha comigo. E foi isso que eles passaram a fazer. Começaram a entrar nas casas escondidos, ela escondidinha. E dizem que é por conta disso que todas as histórias, as boas histórias, essas que libertam, vêm sempre com um bocadinho de verdade, que preenche o nosso coração
e nos transforma. Linda essa história, né? E assim, então, eu quero encerrar essa live de hoje. Espero ter lhe ajudado, mãe, espero ter lhe ajudado, pai, na escolha do melhor livro para o seu filho. Comece a fazer isso hoje, não espere, porque seu filho merece tudo.